Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no modo Carreira do Assetto Corsa. Pessoal, estamos aqui para mais uma etapa da Freca rumo à Fórmula 1. E bom pessoal, estamos aqui mais uma vez no desafio do Last to First para provar que a gente consegue, sim, que a gente merece uma vaga pulando da Freca direto para a Fórmula 2. E continuando nosso caminho, nossa trilha, nossa jornada, estamos aqui na Freca agora na etapa, uma novíssima etapa, nunca tinha corrido com carro de Fórmula 4 italiana ou Freca nessa etapa do GP da Áustria, ou GP da Estíria, como vocês quiserem chamar. E bom pessoal, estamos aqui com Stefano Lavezzi marcando pela primeira vez depois de tanto tempo a pole position. Ou seja, o italiano, né, o Stefano Lavezzi, que foi por muito tempo rival direto de Matteo Brasil na Fórmula 4 italiana, e um pouco no início da Freca, capengou bastante, né, capengou demais, e agora volta com uma pole position. Vamos ver se ele vai conseguir manter, se ele vai dar trabalho para o Matteo Brasil, se ele vai despencar tudo, vai ter uma péssima corrida, só de ritmo, né, de quali. Brenton Guedes em segundo, Cantinador em terceiro, Rony Maione em quarto, Sebastiano Cotes em quinto, Sven Meyer em sexto, David Lewis em sétimo, Leon Schwartz em oitavo e Luciano Molina larga junto com o Matteo Brasil lá atrás, na nona e o Matheus em décima posição, né? Complicado a nossa trajetória aqui com os brasileiros que vão largar hoje lá atrás, na turma do fundão. Lembrando para vocês que hoje, né, desde o quali até agora na corrida, o tempo tá totalmente neblinoso. É neblina densa pra dedéu, não dá para enxergar nada, tá? Todas as curvas viraram ponto cego. O piloto vai ter que ter a pista muito na sua cabeça e isso vai complicar para Matteo Brasil, porque com esse carro ele nunca tinha corrido antes nesse circuito. Vamos ver se vai dar certo. O Matteo já correu muito bem aqui. É a sua pista, uma das suas pistas favoritas, sim, mas nunca correu com esse carro, né? No Assetto Corsa. Então, vamos ver como é que essa história vai se encaminhar. Vai ser um last to first danado. Então, vamos embora. Vamos então para a corrida que é o que a gente quer. Bom, meus amigos, vai começar agora definitivamente o GP, que tá valendo o GP da Áustria, senhoras e senhores. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP taurino. Estamos na casa da Red Bull. É aqui que a Red Bull vai ficar de olho no Matheus. É aqui que a Red Bull vai ficar de olho nesse novato que é da Ferrari. E olha aí, nossa, o toquezinho ali. Toquezinho foi de tudo. Toquezinho com o Leon Schwartz. Foi tudo. Luciano Molina vai ficando para trás. É o último colocado. Matheus bate ali, colide com Leon Schwartz. Uma batidinha leve, mas foi uma batidinha. Então prejudica. Matteo Brasil vem. Tentando aproveitar a brecha. Vem para ultrapassar mais dois pilotos. Vem pegando o vácuo. Que é importantíssimo. O grip é baixíssimo e a evolução da pista é praticamente inexistente. O Matheus decidiu ali pneus macios, é o melhor realmente a se fazer. A visibilidade é nula, praticamente, numa pista que ele não conhece direito ainda com o carro da Freca. Não correu nem na época da Fórmula 4, então para a Freca o peso ainda é muito maior. Com isso, o peso da vitória de Matteo Brasil vai sendo muito mais pesado, digamos assim. Mais denso, né? Mais importante, um peso que vai sendo redobrado, digamos assim. A importância da sua vitória aqui acaba sendo muito mais levada em conta, né? Por todas as equipes que pretendem ter pilotos de Fórmula 1 profissionais, experientes, jovens pilotos profissionais. Tem desenhos aí por todo o circuito que foi recapeado, circuito que foi modernizado, entrou em obra. E vem mais um piloto aí tentando ameaçar Matteo Brasil. Matteo Brasil não deixa. Vai defendendo. Olha aí a batida entre os dois. Foi tentar arranjar o brecha onde não tinha, deu nisso, né? A gente já sabia que ia dar nisso. Então bem feito, né? Bem feito, agora quem tava lá atrás se ferrou. Próxima vítima é Rony Maione. Rony Maione é a próxima vítima de Matteo Brasil, que tá com o carro totalmente danificado. Vai ser uma tarefa difícil. Já vou deixando claro que vai ser difícil. Matheus vai tentando pegar o vácuo, mas vai ficando para trás. É a sexto colocado nesse exato momento. Vamos ver se alguém abandonou, se tem risco de alguma bandeira amarela, algo do tipo, né? Travei. Vem Matteo Brasil.
Pra ultrapassar Rony Maione. Ultrapassa Rony Maione, Matheus Brasil. Rony Maione continua com a preferência. Matheus do lado de fora, do lado sujo da pista, com pouquíssima aderência. Rony Maione se deu melhor. Falando onde você se posiciona aqui, cara, batendo, dando essas batidinhas aqui na asa dianteira, o carro vai indo embora. É o que eu tenho a dizer. O carro vai muito embora com essas batidinhas, mas muito embora, vocês não têm noção. É difícil pilotar, mas também, né, tem que ajudar. Nossa senhora, é muito difícil pilotar aqui. Matheus Brasil vai, leva melhor, consegue uma posição muito mais confortável. Vai se defendendo, a gente abre então a terceira volta. São 8 voltas aqui nesse circuito que tem suas voltas passadas aí bem rápido. Brenton Gates é o piloto mais rápido, 1:37.1. Matheus assume a quinta posição, uma posição importante. Matheus vai tentando pegar o vácuo agora de longe. Vai tentando pegar o vácuo de longe e vai fazendo sua própria volta mais rápida. Vamos ver se o Matheus consegue tirar a volta mais rápida aí da cartola, que seria muito importante. Seria um diferencial. Lembrando que essa é uma pista que o Matheus não corre há muito tempo. Nunca correu nela com carro de freca. Então, tá valendo. Tá valendo, o Matheus tá fazendo uma boa corrida. E a gente espera que ele consiga se adaptar um pouquinho mais nesse pouquíssimo tempo aí de experiência que ele tem pela frente. Que é dentro dessa corrida aí mesmo. Que é o vale tudo, né? O vale tudo, vale nada, tá aí. O Matheus largou da 10ª posição, de último lugar. Tem seu desempenho visto aí aos olhos do mundo. Essa zebra é muito assassina, né? Que no próprio Fórmula 1 24 não é tão assassina. Um pouco de experiência que o Matheus teve ali pilotando carros de base no Fórmula 24. Aquela zebra ali não tem perigo. Opa! E nos outros jogos que ele já correu também nesse circuito. Matheus Brasil! Volta mais rápida de Matheus Brasil! É a 4ª volta, metade do GP. Matheus vai pegando o vácuo de Sebastiano Cozzi. Um dos seus rivais aí que o Matheus tem batido muita roda com esse cara, hein? Vamos ver se ele consegue desenvolver alguma coisa pra cima dele agora. Matheus Brasil vem pegando o vácuo, só no vácuo. Só na base do vácuo, que é o seu instrumento que ele tem aí. É o vácuo, Matheus vem melhorando sua volta. Coloca de lado, Matheus Brasil, uma manobra espetacular! Pra cima de Sebastiano Cozzi! Vai voltando a escalar o grid. Vai voltando a apertar o seu stint. Muito rápido o Matheus Brasil nesse exato momento. A superfície da pista não é nada rápida, não é nada boa. E mesmo assim, Matheus Brasil vai pressionando. Vem pressionando agora Cantinador. Mais um piloto experiente aí que o Matheus vai desafiar. Vamos ver. Vamos ver no que essa história vai dar. Matheus Brasil vem na última curva. Meu Deus do céu, os dois. Roda a roda. Disputando, duelando por posições. Duelando pelo pódio. Matheus perdeu tempo ali tentando ultrapassar ele naquele ponto. Foi realmente algo desesperador pra gente. Olha aí. Meu Deus do céu. Mas Cantinador tá demais. E atrapalhou muito, Matheus. Atrapalhou muito. Olha quem vem aí pra fazer ultrapassagem. Olha quem vem aí pra fazer ultrapassagem. Matheus vem pegando o vácuo. É Sebastiano Cozzi, pra quem não sabe. Quase deu pra ultrapassar ali. Nossa, Sebastiano atrapalhando demais. É a 5ª volta. A gente perdeu muito tempo. Brincadeira, brincadeira. Lá vem Matheus Brasil. Vai tentar ultrapassar de novo ele. Cantinador. Ele trava. Cantinador vem pra fora. É a bandeira amarela localizada. Matheus Brasil faz a ultrapassagem. Nossa, que ultrapassagem dura, galera. Que ultrapassagem tensa. 6ª volta ainda. 6ª volta ainda nada, né? A gente precisa de volta.
Stefano Lavezzi faz a volta mais rápida. É o líder da prova e volta a ameaçar o campeonato de Matheus Brasil. E agora nossa diferença para cima de Brenton é grande. Pera aí que Matheus Brasil faz 1,35. Pera aí que Matheus Brasil faz 1,35. Stefano Lavezzi 1,34. É o duelo deles voltando. Voltando à tona. Que espetacular, senhoras e senhores. É a última volta. A última volta tá aí. Na cara deles. Matheus com o grip muito prejudicado, o carro danificado, muito duelo, muita perda de tempo, uma série de coisas aí que prejudicaram o Matheus nessa busca aí pela primeira posição. Stefano surge das cinzas aí para vencer o GP de Red Bull Ring, mas não ofusca de jeito nenhum a prova de Matheus Brasil, que foi mais que incrível, que tá sendo mais que incrível. Matheus passou por um monte de obstáculos, a pista está nas piores condições, seja de clima, seja de pista mesmo, de superfície. O carro do Matheus não casou bem com a pista, o carro está com problema de pneu, o pneu também não casou bem com a pista. O Matheus não conhecia a pista direito com esse carro, e mesmo assim ele chega na terceira posição, angariando um pódio para a equipe Abarth. Ou seja, meus amigos, sensacional. Absoluto cinema. Absoluto cinema. Se tivesse mais voltas, o Matheus ia lá e buscava, com certeza, o Brenton Gates. Mas não deu. Entendeu como que é difícil, é a superfície. As zebras são complicadas, tremem muito. E Matheus vem. Vem indicando que é o fim da prova. Cruza a linha de chegada. Numa bela terceira posição. Stefano Lavezzi é o ganhador do GP da Áustria. É ele. Ele é o ganhador, é ele quem ganha. E fica piloto no caminho, hein? Fica piloto no caminho. Pra vocês terem uma noção, o companheiro de Matheus Brasil, David Lewis, que tem o mesmo carro que ele, chegou na última posição. E o Matheus conseguiu a P3. Ou seja, realmente a pista não estava nas melhores condições, né? Pelo contrário, estava nas piores condições possíveis. Matheus não conhecia o carro direito. Teve um carro que estava enfrentando problemas de desgaste no pneu. O pneu não tinha casado bem, o carro não tinha casado bem. E olha aí o que ele consegue extrair. Leite de pedra, tá super valendo. Tá super valendo. Matheus Brasil aí com sua corrida. A Red Bull com certeza vai botar os olhos no Matheus depois desse Grand Prix extremamente complicado, extremamente difícil. E, bom, é isso, pessoal. Vamos embora então para as conclusões finais. Bom, meus amigos, nós estamos quase encerrando a primeira parte da segunda metade da temporada da Freca. Agora, para a gente encerrar aqui essa primeira parte da segunda parte, a gente tem o GP de Barcelona e depois tem a reta final com Nürburgring e Monza. Então, falta bem pouco, hein, pessoal? Falta muito pouco e a próxima pista também é nova. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o GP de Barcelona, Nürburgring na Alemanha e Monza na Itália, hein? Monza que vai provar de uma vez por todas quem que vai ficar com a vaga da Fórmula 2 e, enfim, quem vai ter vantagem, quem que não vai ter vantagem. Tudo isso é decidido agora para esses jovens, novíssimos pilotos de Fórmula Regional. Matheus Brasil mantém a sua liderança com 33 pontos, aumenta a sua vantagem, porque os líderes da última prova se deram mal. Então, Matheus, além de ter um resultado muito bom, que foi a terceira posição, depois de ter o carro danificado, muitas disputas, punição, saída de pista, erros, tempo ruim, pista ruim, carro ruim, pneu ruim, tudo que vocês imaginarem, ele consegue o P3 e ainda aumenta sua liderança. Vocês têm noção do que é isso? Matheus empatou aquele empate lá que estava tendo no GP de Imola e acaba trazendo aí os 33 pontos para casa. É lógico que a Red Bull vai ficar muito de olho no Matheus Brasil a partir de agora. Depois a gente tem Sven Jackermeyer, o vencedor, se não me engano. Ah, não, o vencedor foi o Stefano Lavezzi, que deu um salto enorme
Lá da última posição, o Stefano foi para quinto, né? Já tá no campeonato, Stefano Lavezzi. Curtis nadou em terceiro, em quarto, Benton Gates. Em quinto, Stefano Lavezzi, né? O grande rival de Matheus, que deu muito trabalho. A gente viu uma rivalidade muito grande deles aí no GP de Red Bull Ring. Eles duelando ali por décimos, milésimos, né? E, enfim, Rony Maionne na sexta posição, David Lewis, o companheiro de Matheus, vai para sétimo, Leon Schwartz em oitavo, Sebastiano Cotes em nono e Luciano Molina na última posição, o piloto brasileiro na última posição, o sanduíche dos brasileiros, né? Matheus em primeiro, Luciano em décimo, sanduíche do Brasil, esquece. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê então no GP de Barcelona para muito mais emoção. Pista nova também, que o Matheus já correu em muitos jogos, mas volta aqui na Freca, né, para correr pela primeira vez com os carros da Freca em Barcelona. Mais experiência para o Matheus Brasil, mais quilometragem e depois a gente vai para a reta final que vocês querem tanto, que eu tenho certeza que vocês querem ver. Meu muito obrigado a todos e é isso aí. We are Cosmo!